O que mais tem acontecido com a Venezuela? Bem, esta é a publicação da presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum. O que ela diz? O artigo 2, parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas diz literalmente: os membros da organização, em suas relações internacionais, se absterão de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Então, bem, a posição do México, obviamente, é que está contra esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. É basicamente a mesma do Reino Unido, que é a questão do direito internacional. Essa é a posição tanto do Reino Unido quanto de muitos outros países. Mas digamos que isso também chama a atenção. Hoje, então, começam a aparecer esse tipo de imagens onde Visagrã compartilha a queda. Ouçam isso. A queda ali, não, da imagem, não começam a aparecer essas quedas. Bem, também, evidentemente, isso também faz parte do que está acontecendo, não é? Que momentos tão interessantes vocês estão vivendo agora, tão intensos. Hoje, 3 de janeiro, recomeçamos de madrugada uma transmissão, já que fazia tempo que não precisávamos transmitir às 2 da manhã, mas, bem, isso também faz parte de estar lá, né? Estar aqui compartilhando com a comunidade. Pelo que se sabe, não. Os Estados Unidos estão pedindo para seus cidadãos ficarem atentos, cidadãos norte-americanos que vivem lá na Venezuela, né, como você comentou, eles pedem, de preferência agora, que fiquem muito atentos e, se possível, saiam da Venezuela. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eles continuam pensando que vão haver mais ataques dentro da Venezuela, ou seja, mesmo que já tenham destruído a defesa da Venezuela. Não é por acaso, né? Provavelmente querem fazer mais operações, por isso o assunto é importante. Segundo o que foi informado, a embaixada não tem capacidade operacional para oferecer assistência consular direta dentro da Venezuela. Então, qualquer procedimento deverá ser realizado a partir da sede em Bogotá, Colômbia. Então, bom, isso também é importante. Vamos ver o que acontece com os norte-americanos. Turistas que, ao que parece, estavam lá e foram detidos dias antes. Não se sabe mais nada sobre eles, e isso também será importante comentar mais adiante. Paralelamente, o Departamento de Estado publicou uma série de recomendações, também para o mesmo, para a evacuação e para manter um perfil discreto diante dessas operações. Nos disseram que, e isso é um assunto que não pode ser confirmado, porque algo assim não vão te confirmar, mas quero que prestem muita atenção a este dado. Nos disseram que entre os militares venezuelanos que são aliados ao regime, sim, eles teriam recebido a distribuição. Como se chama? Uniformes de americanos? Sim, isso poderia significar, poderia ser, e isso, insisto, é algo difícil de confirmar, mas é o que se comenta. E é preciso ficar muito atento a isso. Que poderiam estar com uniformes americanos, fazendo coisas, operações contra a população, não é? Para quê? Pois vamos fazer as pessoas pensarem que são americanos que estão lá. Então, também cuidado, porque pode haver operações dos próprios militares aliados ao regime, vestidos como americanos, para gerar problemas ou caos. E que não se saiba exatamente, então, em quem confiar, né? Então, tomem muito cuidado com isso, porque, de repente, talvez vejam um fardado americano e talvez nem seja, né? Isso pode acontecer, né? A situação é para que fiquem atentos, pelo menos a isso. E então, o que mais se sabe? Mas aí houve uma reação por parte de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, que afirma neste sábado que a Venezuela ignorou várias ofertas para chegar a um acordo feito pelos Estados Unidos, a Nicolás Maduro. E acrescentou que Nicolás Maduro foi a última pessoa a descobrir que o presidente Trump cumpre o que diz, ou é a última. Neste momento, não é? O presidente também ofereceu múltiplas vias de saída, mas deixou claro que durante todo o processo o tráfico de drogas deve cessar. O petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos. Em seu comentário, Vance também reforçou a justificativa dos Estados Unidos de que Maduro, bem, era um fugitivo da lei dos Estados Unidos.
É possível escapar da justiça dos Estados Unidos da América por tráfico de drogas apenas vivendo em um palácio em Caracas? Essa foto não é real, não é real, e também porque estão compartilhando uma foto de Nicolás Maduro detido, e essa foto já foi esclarecido que não é da inteligência. Agora está bem complicado com essa questão das inteligências, porque a cada vez melhora mais a capacidade de criar essas imagens. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem muitas imagens do Maduro preso, mas já foi confirmado que não é uma imagem real exatamente. E bom, Trump disse que viu toda a captura do Maduro ao vivo, que ele estava lá, pois acompanhando tudo desde, obviamente, as câmeras que sempre são usadas pelos mesmos soldados nos Estados Unidos. Exatamente. Bom, provavelmente algumas dessas imagens serão reveladas em algum momento, e isso também será uma parte importante dessas ações. Vamos ver uma série de ações agora, não só judiciais dentro dos Estados Unidos e também militares dentro da Venezuela, mas também vamos ver ações no campo diplomático. Não vão estar apenas apagando alguns incêndios, por assim dizer, das críticas que foram feitas aos Estados Unidos por parte de vários países. Porque agora, realmente se vê a justificativa das razões pelas quais isso pode ter sido feito. Mas, no final das contas, eles estão ignorando totalmente o direito internacional, estão pulando por cima disso e isso deixa muitos países nervosos, evidentemente, no geral, o mundo todo. Certo, e também desrespeitaram leis dos Estados Unidos da América, porque o Senado não foi consultado sobre esse assunto e isso realmente pode trazer problemas, vamos ver, porque deixou muita gente irritada. Donald Trump tem mais vidas do que um gato, mas enfim, é um movimento que ele faz sozinho. Sim, ele não se arrisca junto com o Senado, nem com republicanos, nem com democratas. Ele então pediu permissão porque para ações militares fora dos Estados Unidos é preciso pedir permissão ao Congresso dos Estados Unidos. O tema é chamado de justificado por causa do tráfico de drogas, mas segundo a operação não corresponde a isso. Mas também estamos falando de militares operando em um país e, além disso, contra um regime, neste caso, o de Maduro. Então, vamos ver que outras informações vão surgindo de início. Acho que o dia todo vão ficar falando sobre isso e nos próximos dias também vão continuar falando sobre o que está acontecendo. O que parecia improvável está acontecendo e é realmente impressionante. Estamos vendo que 2026 vai ser realmente cheio de ação nesse assunto. De acordo com o que está sendo reportado pela British Broadcasting Corporation, eles afirmam que já existem reações internacionais. Gabriel Boric, presidente do Chile, condenou a intervenção e pediu solução pacífica. O presidente da Argentina, Javier Milei, celebrou a ação escrevendo: "A liberdade avança, viva a liberdade, caramba", disse o próprio Javier Milei, presidente da Argentina. Por sua vez, o presidente colombiano mobilizou suas tropas para a fronteira. Um assunto que comentamos aqui para vocês. À noite, havia informações de que tropas colombianas estavam caminhando ou se concentrando na fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, ou seja, na fronteira Colômbia-Venezuela. Isso também faz parte dessas operações que têm sido observadas exatamente. Já aparece o procurador-geral da Venezuela, Tarek Williams, o procurador-geral, onde eles dizem uma mensagem na televisão estatal. Que o ataque dos Estados Unidos teria sido então que havia muitos feridos, que havia pessoas que tinham perdido a vida. E além disso, pediu então uma prova de vida de Nicolás Maduro e de sua esposa Silvia Flores, depois que o presidente dos Estados Unidos então afirmava que eles tinham sido capturados. Por sua vez, o comentário de Donald Trump em referência a esse ataque é o seguinte, diz: "Nunca tinha visto algo assim, pude ver em tempo real, ouvi as comunicações, foi incrível ver o profissionalismo e a qualidade da liderança. E bom, outro relógio é que Maduro é uma espécie de fortaleza que tem áreas cercadas de aço. Foi impressionante, um trabalho incrível que só eles poderiam ter feito." Ou seja, ele estava numa fortaleza. Ele estava em um tipo de fortaleza de Maduro na Venezuela, certo? Sim, claro. Bom, aí está bom, aí também este. Os que participam, então, parte do crédito dessa situação, desse movimento, é da inteligência dos Estados Unidos. Porque eles tiveram que ser muito precisos em confirmar totalmente onde estava, porque podiam ter chegado a dizer, era uma isca, não era aqui.
E isso teria sido totalmente errado, sem nenhum resultado nesse sentido. Enfim, é isso sobre o assunto. Vamos para outros pontos relacionados.